Durante o podcast do tio MGTOW, teve uma hora que fizeram uma pergunta do que vai acontecer nos próximos 10 anos, só que não especificaram o que, né? Se seria economicamente, politicamente, ou até mesmo na parte assim do relacionamento entre homens e mulheres. E daí assim, alguns momentos antes eu acho que eu já tinha soltado a minha teoria, que a gente tem meio que um lag cultural. O Japão e a Coreia do Sul eles estariam uns 20 anos na nossa frente, a Europa uns 15 anos na nossa frente, Estados Unidos 10 anos na nossa frente. Então era só olhar as coisas dessa forma. Só que isso era antes da gente ter tanta rede social, tanto Twitter, tanto YouTube e tudo mais. Parece que o negócio está acelerando mais ainda as mudanças. E daí no Hangout ali, a gente chegou àquela conclusão em comum, eu, o tio MGTOW, o Kodama, né, o Angry Fox também, que assim, o governo ele primeiro ele vai ter que sair do caminho. Porque assim, a mulherada não está mais tendo filho, então elas não estão criando mais escravo para o governo, a previdência não vai ser mais sustentável, tu não vai ter uma população crescente e mais dinheiro público, porque os homens também eles vão começar a trabalhar menos, não se casar, não ter filho. Então, assim, o governo não vai mais estar tão interessado em ficar financiando o feminismo, ele vai buscar outra parte da população para usar como massa de manobra, talvez os imigrantes, né, outras minorias e tudo mais. Não vai ter aquele dinheiro para financiar o feminismo também, porque os homens, eles vão, a partir do momento que não tem mulher, não tem filho, ele pode ter um estilo de vida mais minimalista, se aposentar mais cedo e tudo mais. E daí a questão no final das contas é que assim, a gente vai precisar de uma ou duas gerações assim. A mulherada da geração Y vai ter que encalhar, ficar velha e ficar à mostra para a sociedade inteira, com um monte de mulher instável que não se casou, não teve filho e servir de exemplo para a geração mais nova. E daí, quem sabe, a próxima geração, acho que essa Z também não tem conserto, talvez a outra geração de mulheres e de homens que vier depois, talvez sem feminismo, sem governo no meio, o negócio se conserte. Mas aí, na minha opinião, tem uma outra questão, assim, que aqui na Menosphere, na comunidade MGTOW, a gente tem alguns papéis a executar. O primeiro, assim, é um papel de apoio mútuo, apoio emocional, apoio social, porque, querendo ou não, a gente não pode falar abertamente na nossa vida profissional, acadêmica, as coisas nas quais a gente acredita. E é muito difícil tu conhecer um outro cara MGTOW pessoalmente na tua vida. Então a gente tem primeiro esse papel de apoio mútuo aqui na comunidade. Tu tem vários amigos MGTOW online. O outro papel que a gente tem que fazer, que é um papel importante, que está relacionado a esse momento mais para frente, em que não tiver mais feminismo sendo financiado pelo governo, o governo talvez saia do relacionamento entre homens e mulheres, e talvez daí os homens e as mulheres possam renegociar o contrato deles, porque assim, a gente acha que vai demorar, porque para nossa geração Y e geração Z, assim, tem uma coisa que foi discutida no podcast que é o seguinte, para tu perder a confiança de alguém, é rápido. E as mulheres estão perdendo a confiança dos homens nos últimos 100 anos. Elas pegaram o poder político e usaram só para controlar e destruir os homens e as famílias e tudo mais. Só na base da hipergamia e da ganância. Então, assim, para reconquistar a confiança da gente, das gerações atuais, X, Y e Z, tipo, muito difícil, cara. Muito difícil. Isso vai ser uma outra coisa que vai ser um serviço também para a próxima geração, as próximas mais novas ainda. Que até o cara do Misandry Bubble, assim, do artigo, ele falou que, assim, a bolha misândrica ia estourar em 2020 e ia cair sobre o custo do feminismo, ia cair nas próximas gerações de mulheres. Isso é uma coisa que até o Pondé falou no artigo dele sobre a conta do feminismo que ela tinha chego. Mas então, a gente tem o primeiro papel aqui na comunidade MGTOW de apoio mútuo, assim, de rede de amigos, assim, de conhecidos online. O segundo papel é o seguinte, tem muita gente aqui que são os filhos do feminismo, são homens que assim não tiveram contato com pai, com tio, com vô, não tiveram contato masculino na vida deles porque a mãe foi mãe solteira, ou ela destruiu o casamento e pediu o divórcio, ou até mesmo teu pai acabou se afastando depois de meio de se separar da tua mãe, ou até mesmo depois dela ter engravidado, porque ele viu como é que eram as leis, vara de família, Maria da Penha e tudo mais. Então, eu não lembro como é que é a frase do Clube da Luta, né? Que é um monte de homem criado por mulher.
Mas assim, tem muita gente aqui assim na comunidade. Então, assim, MGTOW desde o começo teve essa interação de homens mais velhos com homens mais jovens. Tu tem caras de 40, 50 anos fazendo com homens de 15, 18, 20, 25, aquele papel que eles não tiveram na vida deles, não tiveram de um pai, de um tio, de um avô. Muitas vezes o pessoal pergunta assim, onde que eu aprendi tudo isso que eu aprendi? Cara, com um monte de gente online, entendeu? Tipo, com o Ibi Bor, que também tem uns 50 anos, que é o Black Gnostic Speaks, com o DDJ, que também tá lá nos seus 50, 60, o Thinking Ape, que tem uns 40 e tudo mais. Tem um monte de cara que tu vai aprendendo essas coisas, e quanto antes tu aprender, melhor. Então, assim, a gente tem que meio que manter conteúdo e cumprir esse papel para os caras atuais, MGTOW, e até os jovens que forem surgindo mais para frente. Porque assim, não importa se mais para frente o feminismo reduzir, deixar de ser um programa de governo, o governo sair do relacionamento entre homens e mulheres e chegar um momento de renegociar o contrato social entre os homens e as mulheres, se as próximas gerações de homens não souberem as coisas que nós sabemos, entendeu? Porque o ponto que eu quero chegar no vídeo agora é que assim, tanto lá como eu estou vendo agora em 2018, 2019, tá tendo mulher que tá tentando voltar no tempo. Tá tentando voltar no tempo e tá querendo dizer, não, eu sou uma tradicionalista, eu sou uma conservadora ou conservadia, né, que nem o pessoal fala. E elas vão querer pagar de camaleão, assim, e dizer assim, não, mas eu quero ser uma esposa, eu quero casar, eu quero ter filhos e tudo mais. E a questão é que, assim, eu já disse, enquanto a gente tiver Maria da Penha, enquanto a gente tiver vara de família, e inclusive, enquanto a gente tiver gente que não paga imposto votando, não dá para aceitar esse acordo, seja para nossas gerações, para gerações mais novas, as do futuro. Então a gente tem que passar essas informações para as gerações do futuro, para elas não ficarem simplesmente dando o voto de confiança cego, tendo uma fé cega em mulher, e ficar oferecendo as coisas para elas a troco de nada, porque foi assim que a gente chegou na situação caótica que a gente está vivendo hoje em dia. Então, assim, de forma resumida, é aquele negócio. A gente vai ter uma ou duas gerações perdidas, e daí as gerações que surgem depois, as mulheres vão ter que reconquistar a confiança masculina, e a gente tem que ensinar esses homens, esses jovens, para exigirem alguma coisa em troca e fazer um negócio correto. Tipo, pra gente, talvez, homem atual seja tarde demais, então o negócio é viver a tua vida do teu jeito. Só que o que eu percebi nos vídeos que eu andei assistindo é que não é só a questão de elas vão ter que conquistar a confiança masculina e admitir os erros do feminismo e tudo mais. Não, cara, é pior. É pior do que isso. E assim, tu pensava, não, o negócio vai surgir mais pra frente. Não, já tá surgindo. Numa minoria de mulheres, assim, as que são um pouco mais inteligentes e estão percebendo que o bonde tá terminando, que o oba-oba do feminismo tá terminando, que o governo tá meio que abandonando elas, e principalmente elas estão percebendo que a partir do momento que elas não são mais esposas e elas não são mais mães, elas não têm mais poder social. Elas têm aquele poder social até os 30, 35, porque tem um monte de cara correndo atrás, querendo comer e tudo mais, mas depois não tem. Então, assim, elas não vão ser honestas e tentar reconquistar a confiança dos homens. Elas vão fazer duas coisas muito piores, tá? A primeira manobra delas, que vai ser, assim, a manobra mais cretina, vai ser a seguinte, a primeira manobra, que é uma manobra mais voltada aos feministas, aos blue pill, aos homens mais betão, é o seguinte, elas vão até reconhecer que o feminismo existiu e que ele foi um problema, mas elas vão se fazer de coitadinhas. Lembra aquela frase que eu falo que assim, responsabilidade é a criptonita feminina? Elas vão se fazer de coitadinhas, elas vão culpar o marxismo cultural, elas vão culpar o governo e as corporações, elas vão dizer que elas, coitadinhas, têm mente fraca e foram manipuladas pela mídia, pelo sistema de educação, pelo governo e tudo mais, a se comportarem como feministas, mas que elas não são realmente assim, que elas se reencontraram e que a natureza feminina é diferente e tudo mais, e um monte de cara betão, blue pill, cuckzão, feminista, vai cair nessa.
e vai achar que tipo encontrou o unicórnio dele. E a mulher ela tá bem ciente do que ela tá fazendo. E daí, tá, essa é a primeira manobra. Isso encaixa naquilo que a gente falou. A gente tem que disseminar o máximo de informação Red Pill, especialmente para os homens mais jovens, para eles não caírem nisso. Aí tem a segunda manobra, que também é cretina. É mais cretina ainda que a primeira, porque na primeira elas reconhecem que existe o problema do feminismo, elas estão assumindo um pouquinho de culpa, mas não toda a culpa, porque elas estão se fazendo de vítima e estão achando que não são responsáveis pela própria mente, pelas próprias decisões, pelos próprios atos. Ora, se não são responsáveis, por que elas votam, porra? Mas enfim, continuando. A segunda manobra vai ser mais escrota e mais desonesta. Vai ser a manobra de simplesmente ignorar completamente que existiu o feminismo. Ignorar que existiu o problema do feminismo. E elas vão usar shaming. Basicamente, shaming é aquela tática de tentar envergonhar um homem, dizendo: ah, você não é bom o suficiente, você não é alfa o suficiente, você não é responsável o suficiente ou dominante o suficiente para lidar comigo. É aquele papo de que eu preciso de um homem forte. Isso é bem a manobra das Thread Thoughts. Para quem conhece aí os canais em inglês, tu vai pesquisar, por exemplo, acho que é Brittany Pettibone, tem a Lauren Southern, tem a Roman Millennial, que é o seguinte: quando tu começou a ter essa guinada à direita no YouTube, assim, eu acho que um pouquinho antes assim de ter o Trump, a partir de 2014, 2015, começou a surgir um monte de Thread Thought. Um monte de mulher querendo pagar de conservadora, conservadia, né, de tradicionalista, no YouTube, abrindo canal e falando um monte de coisa que um monte de homem já tinha falado muito antes, só que a diferença é que, como é um canal, é uma guria bonitinha, se vestindo direitinha, maquiada, com uma roupinha mais conservadorinha, aí elas ganham uma quantidade absurda de seguidor. E o negócio chegou a um nível tão ridículo que, por exemplo, a Roman Millennial e a Lauren Southern, elas tiveram que pegar o Patreon delas e colocar só a quantidade de gente que paga o Patreon dela e não a quantidade de contribuições em valor, em dinheiro, em dólares. Porque estava chegando num nível delas estarem conseguindo tirar 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês. Sem fazer porra nenhuma, fazendo um canalzinho de YouTube, falando pra comunidade, assim, pessoal de direita e tal. Um monte de coisa que o homem já tinha dito. E até mesmo nesses caras com recurso, de direita mais conservador, tem um monte de cucão. A gente tem de exemplo aqui no Brasil os realistas, entendeu? Honra a família, quero casar, quero ter filhos e tudo mais. E eles são um prato cheio para essas mulheres. Só que qual que é o problema? Elas ignoram completamente, em nenhum momento elas falam a respeito de vara de família, de Maria da Penha, leis de casamento, leis de divórcio, nada. Elas ignoram. Elas já vão direto pro shaming. E tem um exemplo, que é uma outra, que é uma novata nesse grupo das Thread Thoughts, das conservadias, que é a tal da alguma coisa Shepherd. Eu não vou lembrar o nome agora, eu coloquei o videozinho aí embaixo, eu vou ter que tentar lembrar, deixa eu só ver aqui. É uma que ela teve envolvida num rolo ali nas universidades do Canadá, que... eu não vou lembrar, infelizmente, mas dane-se. É alguma coisa Shepard, uma guriazinha com uma touquinha. Mas enfim, ela era desses cursos de humanas, continuou nesses cursinhos de humanas. Aí, por alguma coisa que ela se desentendeu com o pessoal justiceiro social da universidade, ela sofreu um assédio, assim, e tal. E ela estava com o celular dela gravado e ficou famosinha. E daí o Sargon Avocado começou a falar a respeito dela, o Computing Forever. Todos esses pessoal dessa comunidade Skeptic, que é um monte de... é um monte de gente igualitária, um monte de imbecil que acredita em igualdade entre homem e mulher. Mas enfim, nisso ela começou a ficar famosinha, fez um canalzinho do YouTube, aí colocou lá uns videozinhos por que ela abandonou a esquerda e começou meio que copiar todo esse conteúdo da Lauren Southern e da Pettibone e da Roman Millennial, que elas ficam só pagando de camaleão, pagando de tradicionalista conservadia, para ficar famosa e para ficar ganhando dinheiro dos beta, dos babaca que ficam dando dinheiro para elas. Porque assim, ó, se elas são tão tradicionalistas assim e tudo mais, por que elas não estão casadas? Por que elas não têm filho? Por que elas estão simplesmente no YouTube ganhando dinheiro e se mantendo solteira e ficando famosinha? E algumas devem estar ficando meio milionárias a nível de Anita Sarkeesian.
E daí, no caso, essa daí, a Shepard, ela é uma daquelas que está um pouco ahead of the curve, está um pouco mais ligada do que está acontecendo. Porque, por exemplo, é uma coisa que falaram até na seção de comentários aqui, que, óbvio, o homem ele perdeu uma boa parte dos empregos deles, porque assim, a parte agrícola, industrial foi totalmente automatizada ou mandada para o exterior, e daí ficou só o setor de serviços, e no setor de serviços tem muita mulher. Só que a gente está começando a automatizar um monte de coisa do setor de serviços. De ensino até empregos assim em bancos e tudo mais, e a mulherada está começando a perceber isso. E daí o negócio é o seguinte, tem até alguns canais aí que são um pouco simpatizantes com MGTOW e tudo mais. Só que assim, eles estão querendo dar oportunidade para essas mulheres assim de tipo, não, de falar, realmente, tu tem que casar cedo, tu tem que ter filho. Só que nem eu disse, não estão tratando das questões de vara de família, não estão tratando de Maria da Penha. Enquanto essas duas coisas não saírem do caminho, não forem eliminadas, homem nenhum tem que casar e ter filho, seja a geração atual, seja próximas gerações. Só que, enfim, elas estão percebendo que o negócio vai piorar para elas, o governo vai parar de apoiar elas, se elas não casarem e não tiverem filho, elas não vão ter poder social, os empregos delas estão desaparecendo porque o negócio tá sendo automatizado. E no Canadá e nos Estados Unidos, a mulherada também, elas se formam com uma dívida assim, de universidade de 20, 30, 40, 50 mil, 60 mil, algumas até mais, dependendo de quanto tempo ficou na universidade. E daí elas querem casar com o maridão, porque o detalhe é o seguinte, a partir do momento que está casado, a dívida da mulher é a dívida do homem também. E daí tem muitas que fazem aquela pilantragem de assim, casar com o cara, ficar com o cara um tempo até pagar a dívida universitária dela, e daí ela pede o divórcio. Mas enfim, qual que é a manobra que essas conservadias estão propondo agora? E tem um monte de homem também do YouTube que está defendendo elas, colocando no pedestal, oh meu Deus, finalmente temos as nossas mulheres tradicionalistas, conservadoras, de respeito, sabe? De família, honra e tudo mais. A questão é a seguinte, existe uma coisa que eu acho que o Rollo Tomassi e o Rush V já falaram que é tipo female game. Female game é o seguinte, lembra daquela frase que eu digo, imperativo feminino é conseguir o máximo de recursos e o máximo de benefícios possíveis com o mínimo de esforço e o mínimo de responsabilidade. Então, assim, o female game é o seguinte, que era o que todas as mulheres estavam fazendo até agora a geração X, desde o começo da segunda onda feminista, desde lá da década de 60. Pega a década de 60 até por volta de 2015, quase 2020. Era o seguinte, a mulher chega aos 15 anos, começa a vida sexual dela, fica dos 15 até os 30, 35 perseguindo só os alfa. Quando ela faz 30, 35, ela arranja um beta para casar com um cara, ficar um tempo casado o suficiente até garantir uma pensão para ela. Aí ela para de trabalhar, começa a trabalhar meio período, faz um ou dois filhos, fica com o cara 5, no máximo 10 anos, hoje em dia estão ficando até menos. E daí pronto, ganha uma casa, o cara paga as dívidas dela, fica com os filhos, ganha a pensão e tá feita. E dependendo do país, essas mulheres têm até acesso à aposentadoria do ex-marido. Então era aquela. Era dos 15 aos 30, 35, carrossel de pica. Dos 30 a 35 até os 40, 45, vidazinha familiar, com um betão e tudo mais. Depois dos 40, 45, ficava livre e tipo voltava para um finalzinho de carrossel de pica ou tinha uma total independência financeira às custas do ex-marido, com os filhos só para ela e tudo mais, maior sacanagem. Então assim, não mudou nada. A única diferença é que agora essas mulheres assim, conservadias, as um pouco mais inteligentes que estão vendo que a festa está acabando, elas estão percebendo que elas não vão poder se dar ao luxo de esperar até os 30, até os 35. Elas vão ter que já a partir dos 25, quando recém se formaram, já arranjar um trouxa. Elas só vão ter que reduzir, elas só estão dispostas a reduzir um pouquinho o tempo do carrossel de picas delas. Pronto. E aí que está um negócio perigoso, porque a gente sabe que um homem de 25 ele é muito mais manipulável, ele tem uma libido bem mais alta do que um homem de 30 a 35. Por isso que eu acho importante o papel da comunidade Red Pill, da comunidade MGTOW, de educar os homens mais jovens para não serem manipulados, não caírem nessas armadilhas. Por quê? Se elas estão adotando essa postura, ainda tendo vara de família, ainda tendo Maria da Penha,
O que que te garante que essas mulheres elas não vão terminar a faculdade, por volta dos 25 arranjar um trouxa? Beleza, o cara vai ter acesso a uma esposinha um pouco mais nova, mais gostosinha, um pouquinho no pico da aparência física e da fertilidade. Só que daí o que que te garante que elas também não vão ficar 5, 10 anos casadas com um cara, ter uns 2 filhos e depois divórcio e rapear o cara? Ferrar com o cara, entendeu? Usar a Maria da Penha para fazer alguma acusação contra ele, e daí usar a vara de família para simplesmente tomar as crianças só para ela, ficar com a casa, ganhar pensão e tudo mais. Ora, para essa mulher é até uma alternativa mais benéfica ainda, porque ela só termina a faculdade, não precisa nem começar a trabalhar, fica uns 5, 10 anos sendo bancada pelo cara, e daí depois ainda está um pouquinho mais jovem com a casa, com os filhos, com pensão, pode até numa dessas voltar para o carrossel de pica se ela se divorciar aos 30, aos 35. E o homem continua se ferrando. Então assim, eu coloquei aqui uns vídeos do Economic Invincibility falando sobre essa questão assim das mulheres que não estão casando, não estão tendo filho, assim, que elas estão se tornando mais instáveis, tendo mais problema psicológico. Um outro vídeo sobre o desastre econômico delas por causa das dívidas de universidade e tudo mais, e as áreas onde elas trabalham já são áreas que pagam menos, porque elas escolhem áreas mais fáceis, só que são áreas que também vão ser automatizadas. E outro vídeo era sobre como a automatização vai afetar as mulheres. Eu não sei quem é, não lembro quem é que foi o Bazarov, alguma coisa, que chegou num comentário num vídeo meu, e ele falou a respeito de um pessoal bancário criticando o Banco do Brasil, porque no Banco do Brasil não existe igualdade, não existe feminismo. Balela. Aquilo ali é conversinha de bancário, porque assim, se tu for ver, nos últimos 2, 3 anos teve um monte de greve de banco. E os bancos, eles mexeram os pauzinhos deles e começaram a demitir gente, fechar a agência e automatizar o negócio o máximo possível. Então essas mulheres, assim, eles estão usando esse argumento do feminismo e tudo mais, só para defender que tem que continuar mantendo esses empregos para a mulherada, que não pode automatizar. Mas enfim, voltando. E daí o vídeo que eu coloquei na descrição principal é do Planet MGTOW. Eu acho que o cara é o Angry MGTOW, ele só mudou o canal dele. Só que ele é tipo que nem o Sandman, ele é meio loucão, mais loucão que o Sandman, só que ele faz umas previsões que dão certo. O Sandman, lá em 2014, ele estava falando que as mulheres elas iam implorar para os homens voltar para a plantation, para os homens voltarem para se casarem, terem filhos e tudo mais. Quem é que vai dizer que o cara não estava certo? O negócio está acontecendo. E daí, esse Angry MGTOW, do Planet MGTOW, ele falou a mesma coisa. Que as mulheres elas iam começar a implorar para os caras para casar e para ter filho e tudo mais. E a gente sabe por quê. Por causa das dívidas de universidade, por causa dos empregos delas que estão sendo automatizados. E tem um monte de gente que está simplesmente aceitando elas como conservadias, querendo colocar no pedestal e falando, não, tudo bem, tu vai ser uma princesa. E daí nesse vídeo da Shepard, uma coisa que todo mundo comentou é o seguinte, ela só fala que ela quer. Que ela tá no ápice da fertilidade dela e que agora era o melhor momento para arranjar filhos, ter filhos e casar, e que ela quer fazer isso, não quer deixar para depois, só que em nenhum momento ela fala o que ela tá disposta a fazer pro marido. A sacrificar por ele, o que ela tá disposta a dar para ele. Nada, porra nenhuma. E daí me lembrou aquele vídeo do Coltrane, do parasitismo doméstico, que olha só as argumentações dela. Que ela falou assim que tudo bem, ali pela lei do Canadá e tudo mais, ela poderia casar com um cara, ter filho, e os dois poderiam trabalhar meio período e ter a criança. Só que ela falou que não, ela prefere que o homem sustente e que ela quer ter o privilégio de poder só ficar em casa cuidando do filho dela. Ela falou com essas palavras, o filho dela, ela não falou como se fosse o filho do cara. Então assim, tu vê, camaleão absurdo. Fez faculdadezinha esquerdista, era esquerdista, viu que tem mais a ganhar pagando de conservadia e agora está pagando de tradicionalista conservadia, só que assim, não consegue nem atuar direito. E que nem eu falei, está ignorando que existe o problema da vara de família, de Maria da Penha, que lá é Duluth Model, né? E simplesmente quer que o cara ignore isso. E assim, ela se entrega mais ainda. Ela fala que o aborto, ela acredita que ele tem que continuar sendo legal e gratuito. Então tá, é tradicionalista, conservadia, mas defende o aborto. Só que em nenhum momento ela falou de dar para o homem também o direito de não assumir se a mulher pode matar a criança, o homem tem que ter o direito de não assumir. Não. Então strike 2. Primeiro strike, ela quer que o cara sustente ela e não está disposta a oferecer nada. Segundo, o aborto tem que ser legal e gratuito.
E assim, ela não falou nada sobre o poder das leis feministas que ela pode usar para depois se livrar do cara se ela quiser. Porque, que nem eu falei, ela tá com uns 25 querendo casar e ter filho agora. Ela pode muito bem, quando chegar aos 30, ainda tá um pouquinho jovem, meter a faca no cara, transformar o cara no escravo financeiro dela pro resto da vida e depois ir correr atrás dos outros caras, entendeu? Sacrificar o Betão e ir atrás do Alpha. Alpha fucks, beta bucks. Só que daí ela se entrega mais ainda e é uma ignorância absurda porque ela veio com aquele papo que o Canadá tá super povoado e que o planeta tá muito superpovoado também. Tudo papo de comunista, de socialista do caralho. E daí ela falou que não, que as mulheres elas têm que ter filhos e tudo mais, porque daí o governo não vai precisar ficar trazendo um monte de imigrante, que ela acha melhor não acontecer isso. Por quê? Porque é o que eu falei. A mulher que não se casa, não tem filhos, ela perde o poder social dela e o governo começa a não dar a mínima para ela. Então ela já está vendo o que vai acontecer com a mulher branca dos Estados Unidos e do Canadá. Se elas não conseguirem se casar e ter filhos e se tornarem mães e esposas, elas vão perder poder social, porque o governo vai olhar para elas, tá, beleza, é um eleitorado, mas é um eleitorado que só está sugando, não está fazendo nada. Já sugava antes, mas pelo menos criava a próxima geração de escravos, agora nem isso. E pior, é totalmente dependente do governo porque não conseguiu nem casar com o cara para tornar o cara o escravo dela pro resto da vida, entendeu? Então, antes ainda sugava o marido e sugava o governo, agora quer sugar só o governo. O governo é filha da puta, mas não é otário. Então elas sabem que se elas não cumprirem esse papel social de se tornar esposa e mãe, o governo vai abandonar elas e vai começar a priorizar nas minorias, nos imigrantes, tá ligado? Quer dizer, ela tentou dar uma de conservadia e depois ainda beirou nesse papo de nacionalismo. E assim, a cartada final foi a estupidez dela chegar e falar assim, ó, mas é porque também, por outro lado, as pessoas elas não precisam ter filhos, assim, a população do Canadá podia até diminuir e tudo mais, porque as pessoas elas conseguem se cuidar na velhice mesmo sem filhos. Tá. Esse argumento não se sustenta nem na previdência pública nem na previdência privada. Se tu vai depender da previdência pública e tu não juntou nada na tua vida, que é o que geralmente mulher faz, quem é que no futuro vai trabalhar e pagar imposto para te sustentar? Se no teu país o pessoal não está tendo filho, não está tendo pelo menos, cada mulher não está pelo menos tendo 2 filhos. E tu pode falar, não, mas existe previdência privada. Ok, só tem um pequeno detalhe, cara. Quando a tua população começa a diminuir, tu entra em recessão. Um grande exemplo disso está lá o Japão. Porque a economia não cresce e para onde tu acha que vai o teu dinheiro da previdência privada? Vai para uma empresa para administrar, para investir no mercado, e enquanto estiver tendo crescimento econômico, vai ter um extra para depois garantir a tua aposentadoria. Mas como é que fica quando não tem taxa de natalidade, não tem crescimento econômico? Então assim, a Roman Millennial e a Lauren Southern são bem hipócritas também, são traditórias, são conservadia, só que assim, elas são um pouco mais inteligentes, elas estão mais treinadas. Essa daí foi meio noob. Só que assim, é pra tu ver como não vai ser uma coisa só das próximas gerações, da geração Z, ou mais pra frente, vai ser muito mais pra frente que as mulheres vão tentar abandonar o feminismo e tentar pagar de tradicionalista e conservadia. Não, cara, as mais inteligentes que estão vendo que a festinha tá acabando, elas estão começando a fazer isso já agora, em 2018. Bolha misândrica, tá lá em 2020. Eu não pensei que isso ia acontecer tão cedo, entendeu? Pode até ser uma minoria. Só que assim, os homens eles têm que estar preparados para isso, para não cair no conto do unicórnio. A gente tem que continuar fazendo esse papel de educar os caras mais jovens, porque assim, vão ser as duas manobras. Ou elas vão se fazer de coitadinha e omitir totalmente a questão do Vara de Família e Maria da Penha, só que vão se fazer de coitadinha e falar, não, eu sou uma coitadinha de mente fraca, o feminismo me manipulou, me fez lavagem cerebral, foi o marxismo cultural. Então agora eu tô melhor, agora eu melhorei, agora eu sou uma mulher digna de ter um marido, de ter filhos. Não, porra nenhuma. E essa outra manobra das Trad Tots, das conservadias, de simplesmente omitir. Falar algumas bullet points, algumas frasezinhas para tentar pagar de conservadora, de tradicionalista, só que daí defender os mesmos valores das feministas, pegando assim o pior do feminismo e o pior do tradicionalismo, porque assim tem o pior do tradicionalismo, ela quer que o homem sustente ela totalmente.
Pior do feminismo, vem com um papo que o planeta está superpovoado e que aborto tem que ser legal e gratuito. E ainda com um papo de que falando que o pessoal não precisa ter filho. Sendo que se tu não tira vara de família, não tira Maria da Penha, ela tem todo o poder no relacionamento para fazer o homem de gato e sapato, acusar disso, daquilo, fazer o que ela bem quiser para mandar no cara dentro de casa. E com a vara de família ela tem todo o direito de simplesmente abandonar ele e saquear ele. Então é pior, não. Assim, o que a gente vê é que assim, a mulherada, não só do futuro, mas a mulherada atual, elas não estão nem dispostas a tentar reconquistar a confiança dos homens depois de 50, 100 anos de abuso feminista. Não, nem isso, pior, elas estão sendo completamente desonestas e estão querendo ou pagar de coitadinha de camaleão, ou omitindo totalmente a questão do feminismo e dos direitos feministas e querendo apelar para os caras tradicionalistas que querem se achar os super alfas, entendeu? Honra a família, entendeu? Eu quero uma mulher tradicionalista, uma conservadia para mim. Tipo, não, cara. Não vai ser assim. Se depender de mim e depender da comunidade MGTOW, não vai ser assim mesmo.